Imaginemos a seguinte cena. O maior inimigo possível, aquele adversário que quer destruir tudo que foi construído, está ali, do outro lado do campo de batalha. O nosso instinto humano mais primitivo grita para pegar em armas, atacar imediatamente, né, e resolver a situação na força e na pressa. Uhum. É a reação natural do ser humano. Exato. Mas e se a estratégia mais letal, tipo a mais eficiente de todas, fosse literalmente sentar à beira de um rio e não fazer absolutamente nada? Olha, é uma imagem que quebra totalmente o nosso paradigma moderno, né? A intuição logo diz que quem não se move está perdendo tempo. Sim, que tá ficando para trás. Mas quando, na verdade, o domínio sobre a própria inércia muitas vezes é o que dita quem sobrevive no final das contas. Bom, então vamos desvendar isso hoje. Porque na nossa imersão de hoje, a gente vai mergulhar na parte 14 do livro 50 Leis para Ser a Paz no Caos, do Gustavo Hohndorff. E a premissa central aqui é que a verdadeira liberdade, aquela paz inabalável, não é um destino de férias, sabe? Sim, não é uma viagem para o campo no final de semana. Pois é, ela é puro domínio interno. O material de base é fascinante porque ele promete ensinar como construir uma mente literalmente inquebrável. Eu fiquei super curioso com isso. E o que é fundamental estabelecer desde o início, para quem nos ouve agora, é que a gente não está lidando com uma autoajuda abstrata, sabe? Ou um compilado de frases bonitas para postar em rede social. Isso é importante deixar claro. Totalmente. O texto opera como um manual tático de verdade. Ele cruza filosofia milenar, estratégia histórica e psicologia comportamental pura. Então, o objetivo não é apenas encontrar a paz, mas sim transformar o caos do dia a dia numa vantagem estratégica tangível. E para construir essa fortaleza inabalável, o autor nos leva lá para a fundação de tudo. Ele propõe uma bifurcação bem drástica logo de cara. Ele diz que ou a pessoa é uma engrenagem descartável do sistema, ou ela assume o controle absoluto. Exatamente, é o tudo ou nada. E aí ele usa um simbolismo numérico no texto, contrastando dois estados. Primeiro ele fala de um estado de vida 666. Mas assim, peraí. Quando a gente escuta 666, a primeira coisa que vem à mente é filme de terror adolescente, né? Ou algum apocalipse religioso dogmático. Isso. Como é que o autor tira esse número da religião e traz isso para a nossa ansiedade moderna? Olha, essa é uma excelente provocação. O autor usa o número não no sentido literal ou teológico do medo, mas como uma metáfora brilhante, sabe, para a escravidão completa. Escravidão de que tipo? O 666 aqui representa estar aprisionado em 3 frentes principais: o corpo, a mente e o espírito. Ah, entendi. É aquela pessoa que vive perdida nos impulsos de curto prazo, né? Que é escrava das narrativas de ansiedade que a própria mente cria e que não tem conexão com absolutamente nada além do próprio umbigo. Fica presa num loop. Exato. E em total oposição a isso, ele apresenta o estado 999, que seria a ascensão. É a presença 100% no aqui e agora. A verdadeira liberdade. Sabe que lendo essa parte, o que me ajudou a tangibilizar essa ideia foi imaginar que o ser humano é tipo um smartphone de última geração. Gostei. Como assim? Pensa bem, o corpo é o hardware, a tela a bateria física. A mente é o software, o sistema operacional que processa todas as informações. E o espírito é a antena, a conexão Wi-Fi. Faz todo sentido. Porque se o hardware está quebrado ou sem energia, o aparelho não liga. Se o software está cheio de vírus e 1000 abas abertas, ele trava o tempo todo. E se não tem conexão Wi-Fi, ele perde aquela função primária de se conectar com uma rede maior, né? Se um falha, a máquina inteira perde utilidade. Nossa, essa imagem ilustra perfeitamente o conceito. A paz exige essa integração absoluta. E o autor até lista benefícios muito claros para quem consegue alinhar esse hardware, software e o Wi-Fi. Que seriam quais exatamente? Bom, primeiro, a pessoa deixa de ser manipulada pelo pavor do noticiário. Ela ganha um poder de execução absurdo porque as ações e os pensamentos finalmente estão apontando para a mesma direção. E ela adquire uma clareza que não é nublada por aquele desespero diário. Porque sem essa base, né, qualquer tentativa de organizar a vida é só colocar um band-aid num ferimento grave. Exato, não sustenta. Mas é aí que o cenário complica pra gente. Porque é uma vez que essa máquina, esse smartphone humano tá alinhado, o mundo real ataca. O mundo não perdoa, né? Não perdoa. E o vírus mais agressivo que tenta derrubar esse sistema operacional hoje em dia
É o senso de urgência. É aquela cultura de que tudo tem que dar resultado para ontem. Como é possível manter a máquina funcionando sob essa pressão absurda? É exatamente esse choque que introduz a primeira grande ferramenta tática do livro, a Lei 37. Certo. Ela afirma que quem sabe o que quer, tem paciência. E o texto redefine a paciência não como uma virtude angelical, sabe, de alguém que fica ali parado sorrindo. Ele a define como a ciência da paz. Confesso que, no mundo onde a gente reclama se um vídeo demora 3 segundos para carregar, ouvir a palavra paciência soa até como um convite para letargia. Parece pura passividade. Mas é crucial separar paciência de passividade. O autor desfaz esse nó argumentando que a passividade é cruzar os braços e torcer para que o universo ou, sei lá, outra pessoa resolva a situação. É terceirizar o problema. Isso. Já a paciência verdadeira é o que ele chama de certeza ativa. É o ato de plantar a semente correta, regar bonitinho e simplesmente saber que o crescimento é inevitável. Você não vai puxar a planta para ela crescer mais rápido. Exato. Não há motivo para gritar com a terra porque o broto não saiu no primeiro dia. É a lenda do samurai que sentou à beira do rio que você mencionou na abertura. Ah, sim. Essa lenda ilustra super bem isso. Porque ele sabia que entrar na água dominado pela emoção era a morte certa. A vitória dele não veio da espada, mas da recusa em acelerar o tempo. Perfeito. E o livro não fica só no folclore, né? Ele traz exemplos práticos de pessoas reais que entenderam essa física do tempo. Ele cita o Michael Phelps, por exemplo. O caso do Phelps é absurdo. Sim, ele treinou 7 dias por semana sem uma única folga durante 5 anos inteiros para a Olimpíada de 2008. E também o produtor Rick Rubin. Ah, o Rick Rubin é um gênio. É lembrado por passar anos refinando álbuns, em vez de lançar qualquer coisa só para aproveitar uma onda de um hit de verão. E o próprio Jeff Bezos, na fundação da Amazon, ele apanhou muito da mídia e de investidores apressados, porque ele segurou a visão de longo prazo, em vez de focar no lucro do trimestre seguinte. E o que unifica o Phelps, o Rubin e o Bezos não é só o talento puro, mas a capacidade de ignorar esse ruído da ansiedade externa. Com certeza. No caso do Phelps, por exemplo, não quebrar o ritmo por 5 anos gera um efeito composto fisiológico e psicológico imenso. O corpo nunca perde adaptação. A pressa, por outro lado, gera impulsividade e desperdício de energia. É verdade. O autor até usa a figura do leão caçando. Ninguém jamais veria um leão zigue-zagueando pela savana, gastando fôlego à toa, né? Não mesmo, ele fica ali agachado. Ele observa em absoluta quietude. O bote só acontece quando a probabilidade de acerto é máxima. Só que aí entra a grande questão para quem está ouvindo a gente, né? Como hackear o próprio cérebro para agir como o leão e não como a presa em pânico? Essa é a parte difícil. Sim. O autor traz técnicas e eu queria que a gente dissecasse os mecanismos por trás delas. Ele cita o método Hard Math, aquela respiração 5-5-5, focada na gratidão. Como isso funciona de verdade, além de parecer só um relaxamento simples de yoga? Olha, o Heart Math é pura neurologia. Quando a gente inspira por 5 segundos, segura a respiração e depois expira por 5 segundos e associa isso a um sentimento elevado, como a gratidão, a gente estimula diretamente o nervo vago. O nervo vago. Isso. E isso envia um sinal físico para o cérebro dizendo assim, olha, não tem nenhum leão querendo devorar a gente agora. Fica tranquilo. Ah, é como desligar o alarme de incêndio. Exatamente. Esse sinal tira o cérebro do modo de luta e fuga, que é comandado pela amígdala, e devolve o fluxo de sangue para o córtex pré-frontal, que é justamente onde reside a nossa capacidade de planejamento estratégico e de paciência. Entendi. Ele também menciona a visualização do Neville Goddard. E pelo que eu entendi, não é apenas sonhar acordado, mas assumir fisicamente o estado de que o desejo já foi realizado. Tudo isso para matar a ansiedade da espera. É assumir a postura de quem já venceu. Exato. Mas no meio dessas técnicas super profundas, eu me deparei com um conselho que eu achei quase cômico. Qual deles? Ele sugere escolher a fila mais longa do supermercado ou o caixa mais lento de propósito. Assim, no mundo de fast food, isso não é apenas uma autotortura desnecessária. Eu sei, parece completamente contraintuitivo, né? Mas é um treinamento de exposição genial. Pensa no mecanismo.
por que a gente fica tão irritado numa fila de supermercado? Ah, porque a gente sente que está perdendo nosso tempo. Sim, mas neurologicamente, o nosso cérebro primitivo interpreta o atraso ou o obstáculo não como um simples incômodo. Ele interpreta como uma ameaça à nossa autonomia ou aos nossos recursos que são escassos. Caramba, faz sentido. Então, a prática voluntária de ir para a fila mais longa funciona como um eletrochoque no piloto automático. Força o cérebro a vivenciar o atraso e constatar de forma empírica que nada de ruim acontece se você esperar mais 5 minutos. É um treinamento para dissociar a demora da sensação de perigo de morte. Precisamente. Isso nos leva a um gargalo argumentativo muito interessante na leitura. Se o treinamento é suportar a fila longa ou o engarrafamento sem surtar, isso exige uma capacidade gigantesca de suportar a própria companhia. Ah, com certeza. E isso é raro hoje. Muito. O problema é que, quando o mundo ao redor para, a mente começa a gritar. Como tolerar essa espera se o barulho interno for ensurdecedor? A resposta do autor nos puxa direto para a Lei 38. A Lei 38 trata do poder do silêncio. E o que eu acho fascinante na abordagem dele é que o silêncio nunca é descrito como uma ausência de som. É o contrário. É a presença. É a presença absoluta. Sim, o livro até evoca provérbios e textos bíblicos, né? Como aquele Salmo 46:10, que pede para quietar e reconhecer a divindade. Ou aquelas passagens que dizem que até o tolo parece sábio quando fecha a boca. É um conhecimento muito antigo. Pois é. Quando eu estava lendo essa parte, uma analogia começou a se formar na minha cabeça. Sabe aqueles fones de ouvido caríssimos com cancelamento de ruído ativo? Sei, aqueles que bloqueiam a frequência do ambiente ao redor. Exatamente. O silêncio interno descrito no livro funciona como esses fones. Eles não têm a capacidade de criar uma música do nada, certo? A intuição, as respostas que a gente procura já estão tocando ali o tempo todo. Mas ao ligar o cancelamento de ruído e bloquear aquela estática e a gritaria de fora, finalmente é possível ouvir a transmissão original que sempre teve lá. Olha, uma analogia irretocável. E para que essa transmissão seja ouvida de fato, o autor divide o silêncio em 3 frentes operacionais bem claras. Vamos falar sobre elas. A primeira é o silêncio externo. Ele usa a rainha Elizabeth II como um estudo de caso que... Que exemplo forte, né? Muito. Numa era onde líderes mundiais competiam aos gritos para dominar a narrativa nos jornais, ela usava uma economia de palavras extrema. A palavra não dita se tornava o maior símbolo de controle absoluto sobre a situação. Ela falava com silêncio. E aí a segunda camada seria o silêncio interno, e ele traz o imperador romano Marcos Aurelius. O cara tinha um mundo conhecido aos pés dele, liderava legiões imensas, mas percebia que a única conquista que realmente importava era subjugar a anarquia da própria mente. Um verdadeiro estoico. E finalmente tem o silêncio espiritual, referenciando mestres como o Ramana Maharshi. Eles ensinavam que a verdade suprema não está contida em debates teológicos acalorados, mas sim na quietude profunda. Mas aqui a gente esbarra num paradoxo da condição moderna, né? Se esse silêncio é a ferramenta que dá clareza e poder de verdade, por que a sociedade parece ter um pavor clínico de ficar 10 minutos numa sala vazia sem estímulo nenhum? A resposta apontada no texto é bem dura. O silêncio escancara a realidade. Ele arranca todas as máscaras de uma vez só. Exatamente. O barulho serve como uma anestesia para a gente. A gente foge para a rolagem infinita das redes sociais ou liga a TV de fundo não por entretenimento real, mas como um mecanismo de fuga. Quando a estática some, a gente é obrigado a ouvir as nossas verdades que não estão curadas, os nossos ressentimentos, as rotas erradas que a gente está tomando na vida. Nossa, é muito profundo. E a aplicação disso vai além de só meditar no quarto. O autor leva o silêncio para a mesa de negociação, para o mundo corporativo. Sim, o lado prático da coisa. Ele propõe usar o silêncio como arma em reuniões ou conflitos. Tipo, deixar o outro lado falar primeiro e segurar a pausa.
E o desconforto causado por esse silêncio é tão insuportável para o cérebro que não é treinado, que a pessoa costuma falar demais, né? Ela acaba revelando as próprias fraquezas ou cedendo vantagem só para preencher aquele vazio na sala. É brutal. É o poder da omissão tática. No entanto, o silêncio tem um limite funcional, e o autor sabe disso. Ele te entrega a planta baixa do que precisa ser feito. Ele te mostra exatamente onde a vida está desajustada. Mas encarar essa planta baixa costuma ser aterrorizante. Com certeza. Entender o que precisa mudar através do silêncio não constrói o prédio novo automaticamente. A saber o que fazer e de fato fazer são universos completamente diferentes. É aqui que entra aquela armadilha em que a maioria de nós cai, né? A gente vê a planta baixa, sabe que vai dar um trabalho imenso construir aquilo, e então o que a gente faz? Cruza os braços e diz: eu vou esperar a motivação chegar. E é exatamente para destruir essa armadilha que a Lei 39 é convocada no livro. Use a disciplina para o seu despertar. Disciplina, a palavra que todo mundo foge. Pois é, o autor argumenta que a motivação é talvez a maior ilusão vendida na nossa era moderna. O problema da motivação é que ela é tratada como um fenômeno meteorológico, né? Como um raio que tem que cair do céu num dia ensolarado, a pessoa acorda e pensa: hoje o raio da inspiração vai me atingir, eu vou malhar, vou trabalhar super bem e vou mudar a minha vida. E a gente sabe que isso não acontece. Não acontece. Mas, me baseando no que o autor propõe, a disciplina não é o raio em si. A disciplina é o ato operário, chato e suado, de construir e instalar o para-raios no teto todos os dias. Concorda? Para que quando a energia passar, quando a motivação vier, exista uma estrutura capaz de capturar tudo aquilo. A imagem do para-raios resume o princípio mecânico da disciplina perfeitamente. O livro redefine a disciplina não como um castigo de uma penitenciária, sabe? Mas como a única via real para a libertação. Libertação. Isso. Quem depende da motivação é refém das próprias flutuações hormonais e emocionais. Acordou triste hoje, o projeto afunda. A disciplina é o que garante que o navio continue a navegar independente do mar estar revolto ou da tripulação estar exausta. E as histórias trazidas para ancorar isso no texto são excelentes. Pega o caso do Whindersson Nunes, por exemplo. Ele não começou o canal com câmeras de cinema super caras. Nada disso. Foi num quarto, simples. Sim, no Piauí, com uma consistência implacável. E o mais revelador no texto é como essa mesma rotina rigorosa serviu como uma âncora de sobrevivência na batalha terrível dele contra a depressão. Como a disciplina age neurologicamente nesses casos extremos. É bem interessante. A rotina cria previsibilidade. Quando o cérebro está imerso na neblina de um estado depressivo crônico, o mundo inteiro parece uma ameaça caótica. Não tem controle de nada. Tudo oprime. Então, a disciplina de realizar pequenas tarefas inegociáveis, seja levantar num horário fixo ou cumprir um cronograminha básico de trabalho, fornece pequenas vitórias neuroquímicas. Entendi. Isso gera pequenos picos de dopamina que funcionam como tijolos. É a previsibilidade dando uma sensação de ancoragem e segurança ali no meio daquela tempestade mental. Temos também exemplos empresariais, como o do João Paulo Diniz, equilibrando a gestão de fortunas bilionárias com a brutalidade física dos treinos de triatlo. E o icônico Silvio Santos, né? Cuja disciplina inquebrável de estudo e de trabalho começou lá na rua como camelô e nunca arrefeceu. O sucesso duradouro nunca é loteria, é resultado de rituais muito precisos. Por isso, o texto insiste tanto na questão dos rituais matinais. Vencer as primeiras horas do dia para estabelecer aquela inércia da vitória. E há ferramentas cognitivas poderosas sugeridas ali, como a regra dos 5 segundos, popularizada pela Mel Robbins. Essa regra é fascinante e super simples, né? Teve o impulso de fazer o que é certo. Conta 5, 4, 3, 2, 1 e age fisicamente. Levanta e faz. Por que uma contagem regressiva tão boba funciona de forma tão devastadora no nosso cérebro? Porque ela é literalmente uma rasteira na biologia da procrastinação. O nosso cérebro é uma máquina incrivelmente eficiente em poupar energia. A gente é programado para ficar no sofá.
Exato. Se você demora mais que 5 segundos para agir sobre um impulso desconfortável, o cérebro tem tempo suficiente para acionar a amígdala e começar a fabricar dezenas de desculpas lógicas para não gastar aquela energia. Tipo, tá frio lá fora, amanhã eu corro. Isso. Mas contar de trás para frente engaja o córtex pré-frontal, exige um foco ativo e interrompe o padrão da desculpa antes mesmo que ele comece a se formar. A ação física imediata encerra o debate interno. Faz todo sentido prático. Mas, olha, prestando atenção à narrativa que a gente construiu até agora, eu vejo uma falha de design brutal, um risco enorme nisso tudo. Que risco? Se a gente juntar todas as peças, temos agora uma pessoa que treina uma paciência absurda, né? Que absorve o silêncio sem surtar na frente dos outros e que trabalha com uma disciplina férrea, sem questionar. Parece o perfil de um monge intocável. Parece. Mas, se a gente pegar esse monge e colocar no meio de um escritório corporativo agressivo de hoje em dia, ou num cenário de negócio super competitivo, essa pessoa vai ser engolida viva. Ela vai acabar se tornando o burro de carga perfeito, a ferramenta quieta e produtiva de quem sabe manipular o sistema. Como impedir que tanta evolução interna seja explorada por oportunistas? Esse é o checkmate do autor. Ele entende perfeitamente essa vulnerabilidade. E é para selar as rachaduras dessa armadura que ele finaliza com a Lei 40, que é, de longe, a mais provocativa. Seja o bom maquiavélico. Aqui é onde o cérebro dá um nó. Por quê? Espera aí, colocar o adjetivo bom na frente de maquiavélico soa como um oxímoro total. Parece impossível combinar os dois. Sim, como é que o autor de O Príncipe, famoso pela estratégia mais fria e calculista de tomada de poder, entra numa equação sobre paz interior? E mais louco ainda na leitura. O livro usa o líder espiritual Chico Xavier, o presidente Juscelino Kubitschek e Maquiavel no mesmo caldeirão conceitual. Como é possível conciliar a paz absoluta de um líder filantrópico com essas leis de poder tão cruas? A contradição aparente é justamente o brilhantismo do argumento dele. O que o texto faz é ressignificar o termo. Ser maquiavélico aqui, nesse contexto, não significa trair, mentir ou destruir os outros por esporte. Ufa, ainda bem. Cenários e mapear as intenções ocultas das pessoas ao seu redor. A tese central é de que a bondade ingênua é um perigo letal para si mesma. A pureza desarmada vira estatística na mão dos lobos. Então a bondade precisa de um escudo tático. Precisamente. E o exemplo de Chico Xavier, que é chamado no livro de O Sábio do Silêncio, ilustra isso de forma primorosa. Historicamente, ele sofria muitos ataques, críticas ferrenhas e até campanhas inteiras de difamação. E o que ele fazia? Ele nunca revidava. Nunca. Mas atenção aqui, não era passividade por fraqueza. Ao escolher o silêncio, ele aplicava a regra de ouro do general chinês Sun Tzu. Ele recusava os termos de engajamento do inimigo. Olha isso! O agressor ficava ali, lutando sozinho contra o vácuo, esgotando a própria credibilidade. O maior guerreiro não é aquele que esmaga o exército inimigo com força no campo de batalha, mas é o que torna o confronto irrelevante. O Chico Xavier era estrategicamente inalcançável. Nossa, essa perspectiva muda o jogo totalmente. Ele neutralizava a ameaça pela recusa matemática de alimentar a narrativa do outro. E a gente vê essa inteligência aplicada também na construção de nações. O Juscelino Kubitschek, por exemplo, não ergueu Brasília no meio do nada, no Cerrado, só com discursos inspiradores. Claro que não. Tinha muita estratégia ali. Ele operou o tabuleiro político com maestria, fazendo concessões calculadas, atraindo investimentos e garantindo que o exército estivesse ao lado dele com um timing perfeito. Ele foi maquiavélico no bom sentido. E o mesmo vale para Dom Pedro II. Exato, que num país de proporções continentais, manteve a nação unida no século XIX, evitando a força bruta sempre que era possível. Ele usava de persuasão, fomento à ciência e diplomacia ali nas sombras. A conclusão é que a bondade com visão e estratégia muda o mundo, a bondade ingênua vira capacho. E a tradução dessas grandes estratégias grandiosas para a nossa conduta diária é muito clara no material. Ele ensina a aprender a ler a sala.
Em qualquer interação nova, o conselho é passar os primeiros minutos apenas observando as microexpressões e ouvindo as pessoas. Deixando o outro lado revelar as cartas antes de você mostrar as suas. Isso. E também nunca revelar o plano de ação completo de uma vez, sabe? Manter informações-chave retidas para evitar a sabotagem de terceiros. E a regra fundamental da aliança estratégica, que é mapear o que a outra pessoa precisa e oferecer valor real para ela antes de pedir qualquer favor. A astúcia, no fim das contas, é a muralha que protege o jardim da sua paz interior. É uma engenharia comportamental muito sofisticada. Se a gente fizer um panorama de toda essa arquitetura que foi desconstruída na nossa análise de hoje, tudo começa a fazer sentido como um sistema fechado de defesa. Se olharmos a progressão toda, a gente vê um ciclo impecável de amadurecimento humano, né? Sim. O processo começa lá na Lei 37, compreendendo o tempo real das colheitas através daquela paciência tática. Depois, na Lei 38, a pessoa blinda a mente contra o desespero e encontra direção usando o domínio do silêncio. Aí, a partir daí, garante a execução do plano através da força bruta da disciplina, eliminando aquela falácia da motivação na Lei 39. Exato. E, finalmente, ergue-se o escudo do bom maquiavélico na Lei 40, que garante que toda essa construção interna não seja roubada ou destruída pelas engrenagens predadoras do mundo corporativo ou social. E essa pessoa blindada é o que nos devolve a fundação de toda a nossa conversa hoje. Aquele estado 999 do início. Um ser humano que atinge esse grau de autodomínio simplesmente não pode ser mais quebrado, corrompido ou manipulado pela histeria coletiva de fora. E o valor de dissecar tudo isso, para quem está escutando a gente, é perceber que não se trata de consumir mais um livro de teorias corporativas só para parecer inteligente numa reunião de trabalho, né? Longe disso. É sobrevivência. É sobre uma retomada feroz de responsabilidade sobre a própria existência. É sobre perceber que a vida moderna tentou transformar todo mundo em passageiros super ansiosos, enfiados num trem sem freios, só reclamando do balanço do vagão. O que a gente viu hoje é, na verdade, um manual de instruções de como arrombar a porta da locomotiva e assumir de vez os controles da viagem. Perfeito. E para ancorar de vez essa imersão, o cenário ideal é deixar um questionamento bem prático para quem nos acompanha digerir em casa. A gente viu que o silêncio é a arma letal do sábio e que a inação estratégica pode vencer muitas batalhas. O questionamento que fica é profundo. Olhando para a dinâmica do dia a dia, qual é o barulho externo, a urgência de terceiros ou aquele conflito artificial que está secretamente ditando como a vida é vivida hoje? E de forma mais importante, o que aconteceria amanhã se houvesse a decisão implacável de simplesmente não reagir a nada disso? Nossa, fica aí o peso dessa pergunta para ser explorada na prática. Como foi amplamente discutido hoje, uma mente inquebrável não nasce por acaso ou por um golpe de sorte, né? Ela é forjada a frio em escolhas muito bem calculadas todos os santos dias. A nossa exploração conceitual encerra por aqui. O caos do lado de fora, a urgência das redes sociais e as demandas infinitas das outras pessoas vão continuar tentando criar estática na sua cabeça. Mas, como a gente viu, o interruptor do cancelamento de ruído está, felizmente, nas nossas próprias mãos. Um abraço para quem ouviu até aqui e até a próxima análise.